Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia aqui no nosso querido Filé do Zezé, que vem por aí, ó, no segundo bloco desse programa, com pratos novos, dizem eles que serão inesquecíveis. Então nós já vamos acreditar nisso, não é, Gil? Não é, grande Gil ou Márcio, sei lá quem que tá aí atrás de mim, não importa, importa que eu tô no Filé do Zezé. E Filé do Zezé, quando diz que os pratos serão inesquecíveis, no final do programa eu vou perguntar aos meus convidados. Os meus convidados é que vão dizer. E não é brincadeira não. Bom, gente, o programa de hoje eu acho muito importante. Ele teve um tema inicial que evidentemente vai ser desdobrado durante o decorrer desse programa, que não vamos ficar só num tema. Mas ele nasceu depois que fizemos há 2 semanas atrás, ou 3, não me lembro bem, um programa com o nosso querido Alder Flores, onde o Alder levou uma revelação fantástica para o nosso programa, que foi: todas as praias de Alagoas são balneáveis, de Maceió, são balneáveis. É uma afirmação categórica de alta responsabilidade. E ele mostrou por quê. Muito bem. Aí, obviamente, que isso sai a história do Salgadinho, né? Do velho riacho Salgadinho. Mas se o Salgadinho está aí, não fizeram coisa nenhuma para que ele melhorasse ou deixasse de melhorar, é óbvio que ele, pelo menos ali na praia, ali da Foz do Salgadinho, aquilo ali é poluído, é óbvio que é. Mas o restante da praia da avenida é balneável? É balneável, segundo Alder Flores, que trouxe para aqui hoje pessoas importantíssimas para discutir esse assunto e outros. Pessoas que estão ligadas ao meio ambiente, a recursos hídricos e por aí vai, e pessoa ligada à construção civil, de uma importância fundamental saber como administrar isso. Isso não é brincadeira não. Então vamos em frente, que atrás vem gente, e Alder Flores conosco. Grande Alder, como vai? Que prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Geraldo, estar aqui com você, com pessoas tão importantes do nosso estado, meus amigos pessoais, né? E uma mesa muito recheada de pessoas inteligentes na sua área específica. Isso é um motivo para que a gente possa desparecer algumas dúvidas que pasmam ainda sobre a questão principalmente do Riacho Reginaldo. Perfeito. Né? Para que a gente tecnicamente discute esse assunto, como eu sempre falei. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar colocando em cima da mesa a questão da balneabilidade e deixando o que se chamaria de causa, que é o Riacho Salgadinho, para daqui a pouco. Primeiro vamos. São balneáveis e quem prova, quem diz? Onde é que estão as medições e por aí vai? Bem, nós estamos aqui acompanhados, deixa eu apresentar as pessoas que estão conosco logo. Nós estamos com o nosso querido Alfredo Breda, que é o presidente do Sinduscom. Que coisa boa, eu disse que nós teríamos pessoas que não estavam ligadas diretamente à questão do meio ambiente, mas indiretamente sim, porque a construção civil, ela precisa de um meio ambiente favorável para que ela também seja favorável aos seus clientes, sem dúvida alguma. Alfredo Breda. Gustavo Carvalho, que é o superintendente Gustavo Carvalho, que é o superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Que bom recebê-lo aqui, coisa boa. Ismar Macário, que é professor de Engenharia Ambiental da UNIT,
está aqui conosco também. Então são essas as figuras que vão discutir. Daqui a pouco vai chegar também o Hermi Ferrari, que é presidente em exercício do IMA. Olha que o assunto é interessante e vai em frente. Vamos lá, agora sim, voltamos. Então, é verdade essa história de que a balneabilidade existe e que os nossos turistas estão chegando e nós que moramos aqui podemos nos banhar em qualquer praia de Maceió? Sim, é verdade. Eu tenho acompanhado os relatórios emitidos pelo IMA semanalmente, a partir do meado do mês de setembro, até o relatório da última semana. Amanhã deve sair outro, que atestam que as praias urbanas de Maceió, Perfeito. elas estão próprias para o banho. Do Pontal da Barra até Ipioca. Essa semana vão Só um variar. parênteses para dizer que o Hermi Ferrari chegou. Pronto, Que chegou é o presidente em exercício do IMA. do IMA. Ok? Tudo Então, bem, Hermi? aproveitando a chegada do presidente, eu tenho acompanhado os relatórios de balneabilidade do IMA. Só para colocá-lo a par, nós perguntamos inicialmente, Hermi, estamos começando o programa praticamente agora, se é verdade que existe a balneabilidade de todas as nossas praias de Maceió. Ok. E eu estou dizendo, Hermi, que eu acompanho os relatórios que o IMA emite semanalmente, tá? E do mês de setembro até a semana passada, e o outro relatório deve sair amanhã, deve sair sexta-feira, com exceção da semana passada da Praça Gangazumba em Cruz das Almas, todas as praias urbanas que o IMA monitora aqui, do Pontal da Barra até Ipioca, estão balneáveis. Nesse período, eles estão balneáveis. Os resultados, inclusive eu trouxe os resultados analíticos, estão aí. Então, isso vem se configurando em função da falta de chuva, em função de não ter uma vazão X para que esse ou aquele canal de drenagem pluvial atinja o meio hídrico. Há toda essa variante técnica, mas os laudos analíticos, eles atestam, comprovam isso, que o IMA executa esse trabalho semanalmente. Esse Muito bem. monitoramento é realizado Mas o que semanalmente. é, meu querido Alder Flores, que pode mudar ou não esta situação? Bem, Quais são as causas que podem fazer com que... Bom, mas eu cheguei em Maceió, disseram que tudo era balneável e não é. Bem, principalmente a época de chuva. De né? chuva. Mas não é só em Maceió, é no Brasil Sim, como evidente, todo. evidente. As praias urbanas, elas Evidente. sofrem interferência Evidente. diretamente das Deixa eu precipitações avisar os meus pluviométricas. convidados que os pastéisinhos que chegaram aí não são cenográficos. São para serem usados devidamente com a boca. Vamos lá, Na e com a mão. verdade, essa função, essa balneabilidade das praias urbanas, elas variam, evidentemente, de estado para estado, principalmente em relação aos índices pluviométricos. Ora, por exemplo, a Praia do Francês, que você não tem muitas edificações próximas da linha da água, a Praia do Francês passa o ano todo balneável. Muito bem, Compreendeu? muito bem. Então, É quase como se fosse um mar aberto. quase ali. como se fosse um mar aberto. E eu não tenho edificação nas suas margens. Muito bem. Tá certo? As edificações Você da Praia está do Francês. provocando o Maurício, hein? Sim. Já está falando porque não tem edificação. As edificações do Praia do Francês são mais atrás da linha da água, da faixa de areia. Sim. Evidentemente, em algumas situações, quando você tem edificações nas proximidades, que tem canal de drenagem de água pluvial, normalmente ocorre ligações clandestinas. É outra coisa. É outra história. É outra história. É. Tá certo? Ou então, na verdade, quando falta realmente a rede de saneamento, Muito bem. que aquele sistema implantado para tratar os esgotos não atende a demanda. Mas então por que hoje, que nós sabemos que existem ligações clandestinas por aí afora ainda, por que hoje há balneabilidade? Porque nessas praias não tem vazão. Não tem vazão. Não estou atingindo Muito o mar. bem. Por exemplo, Aquele- há algumas praias no estado de Alagoas que elas se encontram o ano todo impróprias para o banho. Foz do Rio Maragogi, Foz do Rio Salgado, Muito bem. a 300 metros do Rio Niquim. É imprópria o ano inteiro, inclusive agora, Porque é Foz. porque é Foz de Rio. É Foz de Rio que não está. Que tem rede de esgoto, que tem esgoto que é lançado dentro do próprio rio. Por isso é que o nosso querido Salgadinho, e a gente fala daqui a pouco sobre isso, está morto. Completamente. Completamente, olha, morto. E é nisso que nós vamos tratar daqui a pouco. Só que eu vou passar para o Maurício Breda.
pro Alfredo Breda. Rapaz, deve ser o carinho que eu tenho pro seu pai e pro seu irmão. Os dois Maurícios da família, deve ser isso. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, Geraldo. Você me perdoa, né? Porque eu também é um tenho prazer, carinho por É um prazer você. ter o nome do meu pai e do meu irmão, é um prazer eu pra tenho mim, carinho por nenhum. você também, viu? Você sabe disso. Muito obrigado. Bom, Alfredo, me diga o seguinte, mas é que a gente fica com aquele negócio incrustado na cabeça de Maurício, mas tudo bem, sem problema nenhum. Alfredo, nós tocamos aqui num assunto, e ele provocou, a respeito de prédios, construções, etc., que estejam ali perto da praia, etc. No entanto, nós sabemos que, no caso de Guaxuma, no caso de alguns locais de construções novas, os próprios prédios já estão tratando de fazer o seu saneamento básico para que não aconteça a jogada de entulhos e etc. no mar. É verdade isso? É verdade, sem sombra de dúvida. Então vamos defender a Sinduscom aí. Na verdade, todas essas construções onde não existe sistema de esgotamento sanitário, vale ressaltar que isso é uma obrigação do Estado. Eu estou dizendo o Estado, o município, o governo federal, Sim, tem por obrigação sanear os municípios, as cidades. Sem então, dúvida alguma. isso não vem ocorrendo. Isso. E nós, como construtores, empreendedores, os ambientalistas, vem nos ajudando e procurando soluções para que a gente não impeça o desenvolvimento do nosso país, da nossa cidade. Ou seja, que não fique dependendo do serviço público. E as pessoas Muito precisam bem. morar em algum lugar. Claro. Senão não vão ter onde morar. Claro. Então encontramos soluções, diversas soluções e sistemas individualizados de esgotamento sanitário, tá? E de abastecimento de água, muito bem controlados. Inclusive hoje tanto a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, como o IMA, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vem fazendo um trabalho para aumentar o controle sobre essas estações. Muito bem. Tá? Inclusive com renovação da própria água, né? Obrigando que os condomínios, eles tomem conta, porque na verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas quando você coloca um elevador no seu prédio, a empresa do elevador dá manutenção. Você tem uma empresa Muito bem, responsável perfeitamente. dando manutenção. Perfeito. E o cara bota uma estação de tratamento de esgoto e não tem ninguém para tomar E não conta, tem é o pra tomar piscineiro conta? que toma Não, conta. não pode. Então, hoje está se exigindo que tenha ART, empresas responsáveis tomando conta. Então, isso está resolvido, é uma solução final enquanto não se chega ao sistema de esgotamento sanitário definitivo nesses locais. Até, meu caro Alfredo, aquela velha história da garantia. Se você não der manutenção, você perde a garantia. Óbvio. Do trabalho que foi realizado. Não tenha dúvida. Não sei Então, se isso é feito, mas precisa. E a gente cobra enquanto construtor, os órgãos ambientais estão cobrando, os Muito consultores e os condomínios. Muito Então, bem. eu acho que isso é uma situação que, o mais breve possível, vai estar 100% resolvida. Que bom. Deixa eu apresentar a vocês o Gustavo Carvalho. O Gustavo é superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Vamos pegar o microfone, meu caro Gustavo. Como vai você? Que bom recebê-lo. Muito bom, Geraldo, estar aqui com vocês. Me conta uma coisa, até que ponto o Estado vem trabalhando no sentido de que esses recursos hídricos sejam cada vez melhores e mais bem tratados para que a população não sofra o que ainda vem sofrendo em matéria de poluição, de desgaste, por aí vai? Inicialmente eu gostaria só de retratar que no momento eu estou aqui, eu desempenho a função de superintendente de gestão de recursos hídricos da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e você fez uma abordagem em relação às ações do Estado. Eu vou falar de uma maneira geral para entender Sim, assim, claro. qual é a competência de cada Claro. um. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ela é um órgão da administração direta e tem como braço executivo das ações de meio ambiente o Instituto do Meio Ambiente, que aqui está representado O IMA, com perfeito. o nosso colega Hermi Ferrari. Então, as Perfeito. ações de fiscalização, de acompanhamento, de monitoramento referente às questões ambientais são muito mais desempenhadas, Pelo por IMA. óbvio, pelas ações do Muito bem, Instituto mas do o Meio Ambiente. planejamento de recursos Perfeito. hídricos é da Secretaria. O planejamento então é vamos da falar Secretaria. em planejamento. Então, nós temos duas questões a tratar. Nós estamos falando de uma questão ambiental que traz problemas
principalmente de saúde pública. Sem Se dúvida. nós não temos esgotamento sanitário, a gente sabe que aqui isso acarreta Não tenha dúvida. na questão da saúde pública. E tem um outro ponto importante, que é a questão da gestão dos nossos recursos hídricos. Então, nós temos um ponto polêmico importante que você está deixando um pouco mais para frente, que nós iremos comentar sobre o Rio Reginaldo, o Rio tenha Maceió, dúvida, vamos chegar lá. que deu o nome à cidade de Maceió. Claro, claro. Então, recursos hídricos pensa essa gestão, não deixa, ali é uma bacia hidrográfica. Claro. Em sendo uma bacia hidrográfica, o nosso objetivo como macro, digamos assim, é pensar e Você está planejar falando isso. do Reginaldo, do Vale do Reginaldo. Falando do Vale do Reginaldo, porque é um tema importante que nós iremos discutir. Mas, de Muito uma maneira bem. geral, nós tratamos de todas as bacias Mas do deixa eu Estado. provocar já você. Você concorda, por exemplo, com o nosso querido amigo Alder Flores, inspirador desse programa de hoje, de que o Vale do Reginaldo morreu, está morto, e que não é por aí? Tem que se fazer um outro tipo de projeto por aí? Respeitando a opinião da Alder Flores, trabalhando com o Estado da forma que nós estamos fazendo, sabendo que precisamos trabalhar ainda muito, é muito pouca coisa. Eu não dou por desistido ainda não, ainda tenho uma expectativa. Você ainda não desistiu? Não, não se desisti. Você, Agora outra coisa boa, reconheço. vai começar a polêmica. Reconheço que é muito difícil. Muito claro difícil. que é muito difícil. Agora, por onde toda a é que você ocupação que nós já encontra temos. as dificuldades? Eu estou querendo ver onde é o ponto de apoio dos dois aí. As dificuldades, nós estamos numa área urbana, E você entra a hora que quiser. onde nós estamos, onde tem um denso povoamento, de onde não deveria ter esse tipo de ocupação, onde a gente tinha a expectativa que tivesse ainda. Claro, é uma utopia, falando sério, mas que tivesse vegetação, a gente não tem mais. Tem casas ocupadas sem a adequada condição habitacional, sem a adequada coleta e tratamento de esgoto, consequentemente isso vai para o leito Muito do bem, riacho. mas eu te pergunto uma coisa. Se de repente o cara lá de cima dissesse assim, vou botar as mãos em cima dessa turma e tudo que estão jogando dentro do salgadinho do Reginaldo parasse. Mas a nascente dele tá podre, e aí? A nascente não existe. A nascente não existe mais? Existe, Aldo? Não existe. A, Não nas- existe mais. a nascente, as nascentes, na verdade, é um conjunto, tem que ter uma ocorrência de água. E por isso que é chamado de nascente. Exatamente. E o que é que E não está havendo essa o que é ocorrência de o que é que alimenta a nascente? Nós estamos falando aqui de ocupação desordenada, Muito lançamento bem. de esgoto, lançamento de lixo, mas tem um outro ponto importante que é a competência da Secretaria e que nós temos muita dificuldade, que é a questão do abastecimento da água. Perfeito. Então, o que dá ocorrência à nascente não é só pela preservação, não. É a sujência do lençol. Muito bem. E esse lençol está cada dia mais sendo reduzido porque a gente está consumindo essa água. Exatamente. Então esse é o grande problema. Se não existe nascente, se a nascente está podre, como recuperar um Reginaldo? Como? Essa é uma pergunta que não eu é passo fácil de para o presidente resolver. do IMA também, o presidente Hermi, do exercício por do IMA, favor, que é o me Ismar ajude. Macário. Não, desculpe. É o Hermi Ferreira. Hermi, por favor. Tudo bem, Hermi? Que prazer enorme recebê-la. Oi, boa tarde. Queria agradecer ao Alder por ter convidado aqui a dividir a mesa aqui com grandes autoridades. E assim, eu tenho uma tese, né, com relação ao salgadinho, né? O representante aqui do Sinduscom, aqui, o Alfredo, pode falar com relação às construções irregulares. A gente tem pesquisas aí já em sindicatos e na indústria da construção civil que já indicaram que a gente tem cerca de 80% a 90% das obras, elas são irregulares. Muito bem, mas elas foram feitas no passado, Exato. a maior parte. Então, a gente vê situações onde, para a gente entender o salgadinho hoje, a gente consegue ver situações hoje, por exemplo, no Riacho Doce, que já está acontecendo uma transformação no salgadinho, onde tem diversas casas, diversas construções irregulares em regiões de mangue, em regiões que não poderiam ser ocupadas, que as obras não têm engenheiro responsável, não tem alvará da prefeitura, né? Então, isso é uma situação complicada até para as empresas de saneamento a levar o saneamento para essas regiões, entendeu? Então, a minha tese é o seguinte: as construções irregulares, lógico que é como se fosse um acidente aéreo, né? Tem vários fatores, né? Um acidente, mas um dos grandes fatores que contribuem para a poluição dos riachos
E não só de Salgadinho, mas já está acontecendo em outros locais em Alagoas e na região metropolitana, são essas condições irregulares. Eu tive com o presidente do IMA, a gente teve há 2 semanas atrás na Sanama, lá na região norte, e que é a parceria público-privada, que está sendo feita lá pela Casal e o governo do estado, e a gente viu também, mais uma coisa, a parceria sem a iniciativa privada também não tem como resolver isso. E lá a gente viu, tem bolsões, a gente conversou com o pessoal, tem bolsões lá que eles não têm como fazer rede de esgoto. Aonde então, isso? Lá na região norte, no Benito Bentes, Tudo que bem. vai ser saneada por meio da Tudo PPP, bem. né? Tudo bem. Mas aí eu pergunto a você, quando você fala em construções irregulares, e aí a gente tem que voltar no tempo e no espaço, se eu estiver errado, meu querido Alder, você sempre entra. Evidentemente que isso aí foi feito e acabou. Não, então... Agora, deixou o Sinduscon numa situação meio difícil, porque as novas não estão fazendo isso. Não é isso. Na verdade, existe a informalidade, não só na construção, existe no serviço, no comércio, na indústria, existe informalidade, sim. E a informalidade ainda é alta, tá? E isso nos preocupa muito. O que eu quero ressaltar apenas é que as empresas sindicalizadas, as empresas filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção, elas só fazem obras formais. Muito bem. As construtoras que estão construindo, Exatamente. ou no Litoral Norte, ou Litoral Sul, ou Marechal, onde quer que seja, que são do setor e Perfeito, filiadas, perfeito. são regulares, só constrói obras com todas as autorizações devidas, e o IMA sabe disso, o SEMAI e tudo mais. Acontece que continua-se fazendo obras de forma informal. De forma informal. E isso aí é o que está causando problemas, são Muito essas bem. invasões indiscriminadas Muito que bem. no Litoral Norte vem ocorrendo, de forma que está se combatendo, tentando se combater, mas não consegue. Muito bem, eu O poder pergunto a público você, não está não é um conseguindo. problema também do Sinduscon de... O Sinduscon já denunciou, vem denunciando, mas o exatamente. Sinduscon não fiscaliza. Não fiscaliza. É o que eu coloco isso aí, acontece muito também Muito na bem. parte do trabalho. O Ministério do Trabalho hoje fiscaliza as empresas formais. Então, um exemplo que eu vou dar, você não tem uma tampa de lixeiro na sua obra. Perfeito. Chegou o fiscal do Ministério, vai lá e lhe dá uma multa. É. Em compensação, morreram 2 trabalhadores num acidente de trabalho num andaime há 3, 4 meses atrás, sendo que eram obras informais e que não eram fiscalizadas. Perfeitamente. Então precisamos fiscalizar os informais. Muito bem. Precisamos combater as Concordo em irregularidades. gênero, número Isso e é o grau que eu com você. defendo fortemente Muito enquanto bom, presidente do muito Sinduscon. bom. E Alfredo. corroborando com o Alfredo, ele falou no Ministério Público do Trabalho. No caso do IMA, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eles fiscalizam muito o licenciamento do IMA, e eles têm que fazer isso, com certeza, mas essas construções irregulares, a informalidade, porque enquanto o IMA e o Sinduscon, né, a gente licencia obras formais, né, que tem um processo de licenciamento, tem toda a burocracia que Muito é bom. exigida, existem milhares de casas de residência de construções irregulares. Absolutamente informais em tudo. Mas aí voltando para aquilo que você falou, né? Realmente, foram feitas, né, anteriormente. Sem dúvida. Não, mas Ainda está se fazendo, ainda está se fazendo. Para isso que eu ia dizer. Esse é o problema, Mas ainda está se continua fazendo, fazendo. é isso que a gente vem combatendo. Muito bom Inclusive eu isso que tenho ele um levou. convênio com o IMA que a gente vem ajudando aqui para combater de alguma forma isso aí. Então a gente está com o IMA, está com o CREA combatendo a informalidade também do trabalhador. Então a gente vem fazendo um trabalho nessa linha Eu para tentar pergunto uma coisa a minimizar. você, Alfredo. As prefeituras municipais, que são fiscalizadoras e licenciadoras de obras a serem feitas nos municípios, elas não são muito responsáveis também por esse status quo? Claro que o são. Claro que sim. Isso aí é assim, mas em Maceió a gente já vem fazendo um trabalho junto com o secretário Com Marqueira, certeza. trabalho forte também, o Sinduscon vem apoiando certeza. para se combater isso aí. A gente está conseguindo minimizar. Óbvio que você não resolve Claro. isso, nós temos muitas Claro. grotas, é uma cidade muito acidentada, Claro. então é muito difícil resolver essas situações todas Muito de bem, Maceió. mas em termos de interiorização, principalmente de litoral, isso acontece tranquilamente. Mas o litoral era mais fácil de combater. A gente não está combatendo, aí não é fácil. É preciso combater. Precisa. Queria só fazer um adendo com relação ao licenciamento de unidades unifamiliares, não são passíveis de licenciamento, entendeu? Então aí é a Peraí, responsabilidade. vamos traduzir isso aí para o grande público. Para você construir uma casa, não precisa de licença ambiental.
A ambiental. Licença ambiental para a construção de uma casa. Sim, mas a prefeitura não que dá a precisa. licença tem que ter a consciência do que precisa aquela construção Exato, para ser feita sem atacar o ambiente. Exato. Se ela não tiver consciência disso, está faltando alguma coisa. Por meio do alvará de construção. Do alvará né? de construção. Assim, é lógico que uma casa não precisa de uma residência, não precisa de licença, mas ele não pode construir em áreas de preservação. Perfeitamente. Não pode construir mangue. Mas aí o poder municipal, ele é muito importante, por isso que eu digo, tem que envolver todos os poderes, porque todos não é os só poderes. um que corrobora com isso, entendeu? Deixa eu conversar com o nosso, apresentar e conversar com o nosso querido Ismar Macário. O Ismar Macário é professor de engenharia ambiental da UNIT. Um grande abraço para o meu amigo Dario Arcanjo, logo de cara. Como vai você? Tudo bem, Geraldo. Primeiro agradecer o convite por participar. Tá aqui nessa mesa com essas pessoas ilustres da área ambiental. A mesa gostosa, né? É uma mesa boa, o debate tá bom, tava aqui observando, tá bem interessante e você soube trazer as pessoas certas. Eu não, foi meu amigo Alder então, Flores quem fez os então convites. já estou entendendo aqui, ele soube trazer pontualmente quem deveria Exatamente. estar aqui. Então, Geraldo, a gente remete foi falado aqui e chegou num ponto que é a conclusão principal. As cidades, em geral, no Brasil, elas são cidades que não são planejadas. Perfeitamente. As nossas cidades, elas não são planejadas. Perfeito. Maceió passou por isso, as cidades do interior do estado de Alagoas também. Tem um problema sério com relação ao planejamento, à ocupação urbana. E aí o Hermi tocou num ponto interessante, por exemplo, o Sinduscom, realmente a gente está falando de empresas que ao construir, necessariamente tem que pedir licença ambiental aos órgãos, tem que pedir alvará de construção. Só que uma residência unifamiliar, ela também necessita pedir, não licença ambiental, mas ela tem que pedir autorização, por exemplo, aqui no nosso caso hoje, da SEDET, no município de Maceió. A quem? A SEDET, hoje é a SEDET, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial. Ok. Né? Então hoje ela é a antiga SMCCU, né? Tá. A antiga Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano. Então hoje essas obras, mesmo que uma residência unifamiliar, ela não precise de licença ambiental, mas ela precisa de uma licença para construir. Muito bem. E é esse processo que não está acontecendo. Muito bem. Essa dificuldade que a gente tem, o poder público municipal, não só Maceió, mas as cidades em geral tem esse problema de conseguir chegar em todos os lugares para poder fiscalizar. E aí o que é que acontece hoje? Por exemplo, se você vai... Eu até me permita dizer uma coisa, sabe? Porque antes de fiscalizar, existe um negócio chamado orientar. Sim. Não é? Pô, se orienta, olha, se você não fizer da maneira que a orientação está aqui, você vai ser fiscalizado depois. Agora, por que deixar fiscalizar sem orientar? Então, há uma falha de organização de Estado aí. Na verdade, quando a gente fala até na questão da fiscalização, é porque, na verdade, o trabalho de fiscalização Sim, claro. ele engloba inicialmente a orientação. É verdade. Né? As notificações são para dar ciência, né, sobre irregularidades que a Perfeito, pessoa perfeito. esteja cometendo inicialmente, antes de chegar no auto de infração. Com certeza. Então, por exemplo, qual é o grande problema que a gente tem hoje? Justamente as construções irregulares, que elas chamam também a necessidade. Por exemplo, você constrói uma unidade unifamiliar, você vai gerar esgoto. Claro. Você vai gerar água a servir. Com certeza. Se a construção é irregular, você não tem o sistema de drenagem pluvial, você não tem o saneamento, e aí isso vai ser lançado onde? Tá? Então, o que acontece muito hoje na bacia do Salgadinho, por exemplo, é justamente isso. Quer dizer, construções que foram feitas de maneira desordenada, que mataram o rio e que precisavam lançar os efluentes que estavam sendo gerados, e geralmente esses efluentes estavam sendo lançados Muito onde? bem. Em sistema de drenagem de água pluvial. Eu vou pedir licença a você, eu volto com você, porque eu quero lhe perguntar uma coisa. Você é professor, e é professor da UNIT exatamente de engenharia ambiental. Isso. Então eu quero saber da parte teórica. Até que ponto um professor de engenharia ambiental, que sabe tudo que precisa ser feito, passa aos seus alunos aquilo, e depois vê os seus alunos ou ele próprio esbarrar com a prática, que é terrível. É terrível. Fica a pergunta para o recomeço do programa, ok? Tudo certo. Eu quero lembrar vocês do querido SESMAC. SESMAC, 45 anos de atuação aqui, é ensino a toda a prova e é mesmo. O vestibular do SESMAC foi fantástico. Os pós-graduação continua, inclusive, recebendo para o pós-graduação. São 23 cursos de graduação, não sei quantos de pós-graduação, mas sobretudo é o seguinte, a elegância e a maneira como o SESMAC atua nesse mercado. E é isso que eu gosto e que eu amo muito, sem dúvida alguma. O Sebrae que, puxa vida, que Sebrae, né? Transforma o microempreendedor em pequena empresa, em média empresa,
desde que você que está em casa, que é microempreendedor ou pequena empresa ou média, saiba ouvir, porque o Sebrae sabe orientar. Ele é especialista em pequenos negócios. Ouça o Sebrae que você vai crescer, pode ter certeza. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Ela faz o Diário Oficial e toda a gráfica do governo, mas tem a parte privada, onde atende a você que precisa de revista, impresso de modo geral, de livros, de tudo que você precisar. E você vai ter na Imprensa Oficial Graciliano Ramos preço e qualidade. E isso é o que vale. Bodega do Sertão, ícone da gastronomia. Filé do Zezé, onde nós estamos aqui. E no almoço de hoje vamos mostrar novos pratos do Filé do Zezé. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Pois é, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, discutindo essa questão de meio ambiente, que eu acho que é uma discussão que é mundial. Não é uma discussão, todo mundo que está em casa devia dizer assim: olha, assista a reprise desse Almoçando com a Notícia, porque é uma discussão altamente saudável aqui para Maceió e para o mundo, de um modo geral. Sabe quem está conosco aqui? A Mariá. A Mariá é a chefe, uma das chefes aqui, uma chefe. Tudo bem, Mariá? Como vai Tudo bem, você? boa tarde. Você está bem? Estou bem, graças a Vamos Deus. ter pratos novos aí, sobretudo de tiragosto, é? Sim, temos sim algumas opções. Tem um aqui, ó. Eu queria que a câmera entrasse aqui, ó. Olha aqui, tem um aqui. O que é isso? Me conta, vai. Essa é a linguiça de cordeiro. Linguiça tá? de cordeiro. É. Ela é servida com a farofa panko, tá?
farofa japonesa, só que eu faço uma preparação e ela fica saborosa, porque ela vem simples, tá? E temos também o molho de pimenta, a geleia de pimenta, que também é feita por mim, receita minha. Isso, esse vermelhinho aí é a geleia de pimenta. Isso é negócio de cinema, né? Isso, com certeza. Isso como tira-gosto é fantástico. Com certeza, é maravilhoso. Como e é assim, o nome? É a linguiça de carneiro, com a geleia de pimenta. Com geleia de pimenta. Isso. Inclusive o agridoce da geleia combina muito bem com a nossa linguiça de carneiro. Com certeza. O sabor é maravilhoso, muito tá? Bom. Estamos no filé do Zezé. Né? Isso, filé do Zezé, sim. Vamos botar aqui, você volta. Temos sim, tá jóia. Assim? Tá bom, meu querido. Muito bem, vamos voltar. Eu estava conversando com o Ismar Macário. Ismar, vamos continuar a nossa conversa. Eu deixei no ar uma pergunta onde eu dizia, onde termina a teoria, onde começa a prática, né? Em relação a todo esse problema, sobretudo esse problema que nós estamos discutindo aqui, que é de ambiente, de rio, de balneabilidade, de como é que fica um riacho salgadinho e por aí vai. Então, Geraldo, realmente essa problemática toda que a gente está discutindo aqui passa pela questão da educação. Como você frisou inicialmente, né, quando eu estava falando sobre o trabalho de fiscalização, você falou sobre a questão da orientação. E isso é fato. Tudo começa inicialmente lá com a educação. Não só com a educação formal, claro, na universidade, de preparar nossos profissionais, levando para eles essas novas temáticas com relação à questão ambiental, ou seja, que eles precisam absorver no dia a dia dele de trabalho. Por exemplo, nossos engenheiros têm que ser preparados nessas novas temáticas de sustentabilidade. Isso não tem como hoje você formar profissionais que não levem em consideração essa questão da temática da sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela não é só ambiental, ela é técnica, ela é financeira também, então não adianta você prover soluções que essas soluções sejam inviáveis do ponto de vista econômico, não adianta você ser xiita do ponto de vista ambiental, porque também você não pode brigar tanto por um lado e de repente sacrificar o empresário por outro lado, porque o empresário também precisa do desenvolvimento, né? Então a gente tem essa Ismael, você fez uma colocação muito importante aí, a questão do ser xiita e não ser, porque não pode ser. Sim, não tem porquê. Não tem como. Mas é muito interessante você passar isso para o público, o telespectador, porque quantas pessoas incriminam os construtores, às vezes? Que coisa séria, não é por aí. Isso, exatamente. A gente tem que levar em consideração que vocês têm sempre que buscar um meio termo. Hoje, infelizmente, a gente segue muito caminho dos extremos, né? Eu sou totalmente contra essa questão dos extremos. Tá? A gente sempre tem que buscar um discurso que na verdade, seja bom para ambas as partes. Claro. Não adianta você ter um alto índice de preservação e as pessoas não terem onde morar, e as pessoas não terem onde trabalhar, e as pessoas não terem o que comer. Então o que a gente precisa, por isso que eu falo muito da questão da sustentabilidade, você precisa seguir esse caminho. Você precisa encontrar um meio termo na questão do desenvolvimento. Deixa eu fazer uma pergunta, você continua normalmente, é só uma discussão que eu vou provocar. Meu querido amigo Alfredo, me diga uma coisa, até que ponto precisa existir o equilíbrio entre o lucro e o bem feito? E aí entra a questão do meio ambiente, é terrível isso, né? Pergunta filha da mãe essa. Eu começo logo concordando com o professor. O professor aqui está certo, tem que haver um meio termo. Se não houver meio termo, a radicalização, puxar mais para um canto ou para o outro, isso é péssimo, é muito triste para o nosso país. E vem acontecendo isso no país e a gente tem que mudar. O objetivo nosso, enquanto brasileiro, alagoano, maceioense, é mudar o que vem sendo feito no nosso país para a esquerda ou para a direita. Eu quero que tenha uma coisa, nem é centro, não é nada disso. É uma harmonia. Isso, claro, aí não tem que haver política nesse outro ponto que ele citou, que é o que eu defendo, eu não tratei disso aqui anteriormente, mas que eu defendo veementemente é a educação. Um país sem educação. Lógico. Um país sem educação é um país sem nada. É um país sem nada. Então nós temos que ter educação, é o mínimo. E aí a gente, se começar agora a tentar educar esse país, a gente leva aí mais 20, 30 anos aí para rearrumar isso. Não menos do que isso, infelizmente. Mas tem que começar. Muito bem. Agora, então, sem concordar, absolutamente sem concordar com essa história do que dos xiitas hoje, quando diz assim, o pessoal de meio ambiente era xiita.
eu não achava que era xiita, eles tinham que impor aquilo que eles pensavam. E hoje está aí. A discussão é mundial, não é mais uma discussão local nem nacional. Verdade. O que precisa haver é cada vez mais a compreensão entre os diversos setores que fazem com que haja harmonia, concorda? Tem que haver desenvolvimento. Tem que haver desenvolvimento no nosso Brasil. O nosso Brasil não pode ser engessado ambientalmente. Também não é você pegar e sair rasgando a Amazônia e destruir a Amazônia, pelo amor de Deus. Mas tem que ter possibilidades de se explorar alguma coisa da Amazônia e o resto do Brasil. Você não consegue fazer uma marina em Maceió porque é proibido fazer uma marina na praia. No mundo todo, a gente que viaja por aí... marina é na praia, né? Pô, meu amigo, não se pode fazer. É uma dificuldade. Então, a gente tem que mudar os nossos conceitos, mudar o que vem acontecendo. Mas eu queria só voltar à questão do lucro. Um empresário, uma classe de empresários que mantém os seus trabalhadores não vive sem lucro. Sem dúvida. O lucro é essencial. Se você não tem lucro, você não tem empresa. Claro que empresa só vive de lucro. Você vive de lucro. Alfredo. Então o lucro tem que parar de ter vergonha de se falar em lucro. Eu sou favorável ao lucro. Quanto mais lucrar, melhor. E distribuir o máximo que puder. Eu sou favorável também à distribuição para as pessoas. As pessoas que trabalham têm que ganhar mais. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Afinal é assim que tem que funcionar as coisas. Esse é a teoria capitalista no bom sentido das coisas. Olha, quem trabalha tem que ganhar. Sim. Não importa de que maneira. Você pode ser uma cooperativa, um associativismo, mas tem que ter lucro. Óbvio que é importante o Bolsa Família. Claro. As pessoas que não têm a condição, não tem nada, a gente precisa dar uma condição a essas pessoas para melhorar de vida e ter a oportunidade de estudar e trabalhar e entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter o meio termo. Pronto, é a questão do equacionar para que todos partam no mesmo ponto. Porque assim, como a gente tem muitas desigualdades, não tem como a gente discutir qualquer situação sem partir... Fazer uma pergunta importante, depois passar para o Alder também. Questão ambiental é definitivamente um item importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer cidade, do desenvolvimento inclusive econômico de cada região? Geraldo, sem dúvida nenhuma. Eu só concluindo o que eu estava com... você até colocou agora. Talvez no início foi necessário os ambientalistas serem xiitas, porque você precisou quebrar, digamos assim, dar um choque. Porque a coisa foi uma coisa que começou que ninguém dava atenção. Por exemplo, a gente tinha em 1981, quando a gente lançou a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela data de 81, ainda está vigente, a gente já tinha o Código Florestal de 65. E muita coisa não era obedecida. Então, o trabalho quando se iniciou os órgãos ambientais, né, na década de final dos anos 70, e 78 iniciou o IMA, e depois os outros órgãos que vieram a seguir, tudo isso precisou realmente ser xiita naquele momento para você quebrar um paradigma, para você realmente introduzir a questão ambiental verdadeiramente. Agora o que acontece? Necessitou disso naquele momento. Agora você precisa aplainar esse discurso, você precisa ir buscar o consenso. Porque, por exemplo, assim como a gente precisava trazer a temática ambiental, a gente também tem outra temática extremamente importante, que é o desenvolvimento, que o nosso país precisa. Então a gente tem que buscar esse meio termo. É esse meio termo que a gente não está alcançando. Esse é que é o grande trabalho. São as duas coisas. Alder Flores, exatamente, eu queria perguntar a você isso. Onde encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento, que evidentemente às vezes é obrigado a ir contra o meio ambiente, entre aspas, e o meio ambiente que precisa ser preservado? Bem, eu ouvi atentamente a palavra do Ismar e do Alfredinho. O Ismar, que eu estou muito impressionado com o seu conhecimento, porque foi funcionário meu na Secretaria de Meio Ambiente e acho que ele evoluiu muito, tá certo? Por isso que hoje é professor. Mas também ele teve um professor, eu estou aqui bastante lisonjeado. O Geraldo já teve um professor anterior, né? Que está aqui sentado, né? Pois é. Aprendi muito com esse professor também. Lisonjeado com vocês, mano. Parabéns. Devo dizer o seguinte, que quando se fala em meio ambiente, é preciso que se note o choque que teve que ser dado, e eu participei desse choque aqui em Alagoas, que eu sou um dos funcionários mais antigos do IMA, na época da coordenação do meio ambiente, de planejamento, que nós tínhamos o boom do pró-álcool, a indústria cloroalcoquímica no estado se expandindo de uma forma gradual, proporcionalmente muito grande para
poucos conhecimentos que nós tínhamos na época. E nós éramos uma coordenação do meio ambiente. Tá? Não era um órgão IMA. Então, naquela época que saiu a Política Nacional do Meio Ambiente em 81, a coordenação do meio ambiente tinha 3 anos, onde o Zé Geraldo Marques, Zé Roberto da Fonseca e outros que os antecederam, mas esses 2, principalmente, foram as pessoas que mais lutaram, eu posso falar isso claramente, numa época bastante difícil, desse boom industrial no estado de Alagoas, no Brasil como um todo, principalmente no pró-álcool. E aí várias questões tiveram que ser resolvidas. Realmente com não tinha a lei de crimes ambientais ainda, tá certo? A legislação estava ainda se fortalecendo e nós e aqueles gestores tiveram que bater pancada para que depois as questões ambientais fossem mais abertas, houvesse a conscientização dos empresários, que foi vindo gradativamente. Antigamente, a gente do IMA, eu me lembro que uma vez um determinado diretor do Indústria de Açúcar disse: doutor Alder, ser cuidado para não ser confundido com um porco do mato de noite aqui. Então, era aquela coisa muito difícil, mas isso foi necessário, como bem falou o Irmã, para que hoje as coisas que estão mais fáceis e estão muito bem conduzidas, muito bem conduzidas pelas gestões do IMA que estão aí, tá certo? O desenvolvimento tecnológico, a imprensa, a mídia, e era muito difícil antigamente o órgão de meio ambiente falar com um coronel de Onzinha do que falar com o filho do coronel, que já tem outra visão. E, por outro aspecto, mais agressivo, a lei de crimes ambientais, ela veio realmente fazer um paradigma. Por outro lado, o Ministério Público, a intervenção do Ministério Público, tanto federal como estadual, poder mais importante. E essa gente jovem, como o Hermi, o Gustavo e outros que estão à frente do órgão, tem o conhecimento técnico e a tecnologia para melhorar as questões ambientais. Hoje senta à mesa o Hermi com vários empresários. E antigamente, isso no clima amistoso. Não existia antes. Antigamente claro você que estava não. lados opostos. Era muito difícil. Mas hoje há emanação. Hoje há. Tá aqui o Deixa eu fazer uma pergunta ao diferente, Gustavo. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta ao Gustavo. Eu fico muito preocupado, Gustavo. Você que é o superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para saber o seguinte: recursos hídricos vêm de nascentes. Nascentes existem várias por aí. Nós temos parques, como por exemplo o Parque de Murici, que é preservado e por aí vai. Nós temos cachoeiras magníficas nesse estado, por aí vai. Eu queria saber o seguinte: qual é o planejamento da Secretaria e sobretudo da sua direção em relação a fazer com que esses recursos hídricos sejam cada vez mais potencializados para diminuir as consequências que nós estamos vivendo hoje? Porque à medida em que você fizer com que os recursos hídricos sejam potencializados, eu acho que nós chegaremos lá mais rapidamente. Geraldo, se eu estiver errado, me diga. É verdade, você estava falando, está correto. Mas o que é importante tentar entender como é que está colocada a política de recursos hídricos em nível nacional. O professor Ismar falou há pouco sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi de 1981. Isso. A política de recursos hídricos, apesar de ser, eu diria, um item presente na questão ambiental, é óbvio, mas ela tem uma política específica, está assim determinada na Constituição Federal. Certo. Então essa política em âmbito nacional e também em âmbito estadual, ela foi iniciada, digamos assim, a lei é de 1997. Eu diria que é relativamente novo. A questão e o entendimento da problemática da gestão de recursos hídricos, o nosso país não entendia dessa forma por um motivo, eu diria até cultural. Se imaginava que a água é um bem que tem toda hora, todo instante. Então, nos últimos anos, eu diria exatamente nos últimos 20 anos, a gente está vendo por diversas crises que acontecem no mundo e agora no país. Então,
a gente tem vivenciado no nosso estado um período crítico de seca, que anteriormente até sempre existiu, mas a gente, por conta da mídia que está muito mais presente no nosso dia a dia hoje, a gente visualiza isso. Então as questões de gestão de recursos hídricos não envolve pura e simplesmente uma questão de determinação do Estado. A política pressupõe que tem um envolvimento de todos os integrantes do sistema. Quais são os integrantes do sistema? O poder público, que tem ações a ser desenvolvidas no âmbito municipal, no âmbito estadual e também no âmbito federal. Tem os usuários, que são os principais utilizadores dessa água. Aí o usuário é um irrigante que precisa fazer a utilização da água para produzir o seu alimento, mas também precisa salvaguardar garantia da água para beber, porque é o principal. E tem um outro componente importante, que é a sociedade civil organizada. Muito bem. Então, fazer essa inter-relação, congregar todos esses entes envolvidos, se dá através de alguns entes, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, o Estado de Alagoas tem buscado fortalecer as ações dos comitês de bacias hidrográficas, que durante um certo período já existia aqui no Estado, mas que arrefeceu um pouco. Mas eu te pergunto, qual é a potencialidade da bacia hidrográfica do Estado de Alagoas? Bem, ela tem realmente um grande potencial? Para isso, tem alguns instrumentos da política que buscam levantar essas informações. Então, eu falei um item integrante da política, que é o Comitê de Bacia, mas existem diversos outros. Um deles é o Plano de Bacia Hidrográfica. Muito então, bem. cada bacia hidrográfica faz exatamente esse levantamento. Muito bem. Que você indaga sobre a potencialidade. Isso. E em relação da potencialidade, você pode planejar. Temos água? Temos. Água é um indutor de desenvolvimento. Então você chegou onde eu queria. Temos água? Temos. Não, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando, eu estou dizendo bem. que a ponderação que existe no planejamento, para cada bacia, se dá da seguinte forma. Muito bem. Quantas bacias hidrográficas nós temos hoje no estado de Alagoas? Em Alagoas nós temos identificado, do ponto de vista de delimitação, 54 bacias. Mas nós congregamos para poder trabalhar com algumas regiões de planejamento, que são 16. Muito bem. Então existem bacias pequenas demais que não dá para imaginar um planejamento de uma bacia, como por exemplo o nosso Riacho Reginaldo. Então chegamos no ponto que eu queria. Como é a bacia dele? Não existe especificamente uma ação desse tipo para o Reginaldo, porque é uma bacia relativamente pequena, na ordem de não chega nem a 15 km². Então é uma bacia pequena comparada com a do Mundaú, por exemplo, que é um rio que nós partilhamos com o estado de Pernambuco, que tem da ordem de 4 mil km². Vou fazer uma pergunta cretina de leigo. Posso fazer? Pode, claro. Estamos aqui para a gente conversar. Nós estamos aqui para conversar. Estamos conversando. Já que foi definido, entre aspas, mas foi definido, de que o Reginaldo está morto, porque a nascente dele está morta, eu pergunto, há alguma possibilidade de se revigorar o Reginaldo através de uma transposição de águas de outra nascente? Especificamente para o Riacho Reginaldo, eu não vejo que essa é uma solução. Não tem sentido nós trazermos, colocar água para escoar, porque além de água, você vai ter muito esgoto. Então você vai estar perdendo uma água que deveria ser utilizada potencialmente em outro lugar. Então vou chegar no ponto do meu amigo Alder Flores. Reginaldo tem que ser fechado? Olha, é impossível você querer que a bacia do Rio Reginaldo volte aos anos 30, aos anos 40. Como eu vejo algumas pessoas falando que tomou banho no Salgadinho, que eu tomei banho, tomou. Não vai tomar mais. Não vai tomar mais. Certo? É um riacho completamente degradado da sua nascente à sua foz. Então esqueça o Salgadinho? Olha só, para você chegar e vamos trabalhar na recuperação da bacia do Riacho Reginaldo, Ora, isso... me permite, já que nós estamos conversando, me permita só um adendo ao seu texto. Você disse completamente, eu diga quase completamente, porque nós temos bolsões dentro da bacia do Reginaldo que existem uma boa, eu diria uma relativa preservação e uma boa representatividade de flora e de fauna. Bem, eu falei água, né? O que eu quero dizer é água, qualidade, falo água. Os estudos recentes que foram feitos pelo próprio Estado, outros estudos foram feitos por universidades, demonstram claramente, da sua nascente à sua foz, que o oxigênio é zero. Ora, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho vida. Eu não tenho nem água. O que eu tenho no riacho é esgoto,
e drenagem de água pluvial Isso é dele ou é quando meu? chove. É dele. Então, se você correu o leito do riacho, daqui da Foz até a São Nascente, lá em cima, você não vai ver água não, meu amigo. Você vai ver esgoto e efluente de todas as formas. Tá certo? Lixo de todo o tamanho. O meu querido Alfredo quer entrar nessa discussão. Eu vou somente concluir rapidamente. Então, não sou eu que estou dizendo, são os estudos técnicos. O IMA tem conhecimento disso, a Secretaria de Recursos de Meio Ambiente tem conhecimento disso, os estudos é público. Então, o que acontece? Você queria dizer a mim que o riacho tem vida, ele não tem vida em custo nenhum. Você não pode nem chamar de riacho, tem que chamar um canal de drenagem. Infelizmente, agora, esse estado de degradação, Alfredo e Geraldo, não é agora. Ele vem, não é o governo A, governo B, isso vem ao longo do tempo da ocupação desordenada da bacia. Isso não é de agora. Não é de agora. É certo agora. Você queria dizer, tecnicamente, que o riacho, eu vou tomar banho, não vai tomar banho mais nunca, meu amigo. Eu não quero falar como Alfredo, nem como presidente de Sinduscom, nem como, pelo contrário, nem como engenheiro que sou. Eu quero falar como cidadão, como sou daqui de Maceió e como maceioense. Então, eu acho que a gente tem que encontrar um caminho para que o Salgadinho não permaneça daquele jeito. É um cartão postal negativo. As pessoas ali chegam e se assustam. A gente falamos então, sobre isso no outro programa. O que é? Hoje já vem sendo feito um trabalho do governo do estado em relação ao saneamento na parte alta da cidade, que isso já vai minimizar um pouco essa bagunça do Salgadinho. Ao mesmo tempo, a ideia daquelas pistas do Salgadinho seriam importantes se fossem construídas, porque elas vão chegar ali próximo ao quartel e aí já diminui também a quantidade de lixo que se joga no Salgadinho, porque passa a ter uma coleta de lixo feita pela Prefeitura de Maceió. Ao mesmo tempo, eu recentemente estive na cidade de Nice, na França, e tem um canal igual ao Salgadinho, igual no seguinte sentido. Eu descobri por acaso, eu estava na beira da praia de Nice, e uma final de tarde, belíssima, praia linda e tal, daqui a pouco eu vejo saindo da galeria de drenagem, eu digo, que é isso? Aí eu fui olhar, desci na praia, fui olhar, espera aí, isso é um riacho. E onde vem esse riacho? Aí eu entrei mais um pouco e descobri que esse riacho é o seguinte, eles esconderam o riacho. Fizeram uma laje em cima do Salgadinho, como se fosse uma laje. Então a parte aqui de baixo todinha, ali de Nice, é uma praça. Ficou uma praça eu queria dizer e escondeu tudo isso. Por que não se faz isso aqui? Exatamente. Não é para esconder o lixo, não. Pelo contrário, a gente está tratando lá em cima o esgoto e o lixo, mas ao mesmo tempo esconde aquilo ali, porque é uma coisa horrorosa. Submarino é uma coisa horrorosa aquilo ali, então tem que ser feita alguma coisa diferente. Eu queria dizer a você e não é caro. Que há 2 semanas atrás eu fiz um programa com o nosso querido Alder Flores, que gerou este programa de hoje, onde ele dizia exatamente isso, a gente levantava essa questão. Pô, se não presta mais, fecha. Faz uma coisa linda para essa cidade, mas não deixa aquela porcaria acontecendo na cidade. Temos exemplos, é o que eu estou dizendo, início. Até porque se fechar, vai até facilitar futuros empreendimentos da construção civil, sem dúvida alguma. Geraldo, sem dúvida alguma. E até complementando essa discussão, até voltando até uma pergunta que você fez anteriormente, que eu falei que é o nosso grande desafio. Pois não, Ismar. É justamente mostrar para os alunos que é possível desenvolver e que o meio ambiente pode fazer o empresário ganhar dinheiro. Que você pode ganhar dinheiro respeitando o meio ambiente. Não tenha dúvida. Sustentabilidade. Não tenha dúvida. Por exemplo, você hoje adota soluções, Alfredo sabe bem disso. Por exemplo, nas construções dele, ele procura tecnologia. Quando ele ganha tempo ao construir uma obra, não é só dinheiro que ele está ganhando, não. Claro ele também está otimizando o uso de recursos. Com certeza. É meio ambiente. É meio Quando ambiente. você implanta uma iluminação de baixo consumo de energia, quando você tem as lâmpadas de LED, indiretamente é meio ambiente. Não tenha dúvida. Quando você otimiza o consumo de recursos d'água, por exemplo, nas caixas d'água lá que tem às vezes 2 tipos de que você consegue consumir menos água quando é otimizado esse processo. É meio ambiente. As torneiras com aeradores também, que você consegue diminuir, medidores individuais de água nos apartamentos. Tudo isso aí é meio ambiente. Tudo isso aí traz ganhos para o meio ambiente e faz com que o empresário também ganhe dinheiro. Com certeza. Então esse é o nosso grande desafio. Com certeza. É fazer nosso aluno entender que é possível respeitar o meio ambiente e ganhar dinheiro com isso. Não tenha dúvida nenhuma. Vamos lá. Então, nosso querido Ismar não, desculpe. O Hermi Ferrari. Então, eu ainda não tinha pensado nessa ótica aí que o Alfredo falou, mas a gente precisa sair
com inovações, né? Com sair da caixa, né? Pensar, porque assim, o Riacho Salgadinho, ele pode ser recuperado, pode, mas a que custo? Entendeu? Então, o custo é muito alto. Muito bem, mas o custo, por exemplo, que foi dado aí pelo nosso querido Alfredo, ele é muito mais baixo. Exato. Então, assim, o custo para recuperação, ele é muito alto. Ele é valor exorbitante. O De Flores falou isso e compactua com aquela história das ocupações irregulares. Não tem como tirar todas as casas, todas as residências. Claro que não. Então, assim, é uma área que já está consolidada, né? Ou tem que tomar uma definição, né? Ou vai recuperar, que eu acho que é muito caro. Eu vou pedir licença a vocês, essa discussão está maravilhosa. Agora eu tenho que ir aos comerciais, então logo depois dos comerciais continua essa discussão. Rapaz, você parece que adivinhou que toda vez tem que voltar com você, é? Que danado, rapaz. Olha, eu quero lembrar a vocês que nós estamos no Filé do Zezé. Cadê a... Vem cá, minha querida, vem cá. Rapidinho aqui. A Maria, vem cá, Maria. Aqui, Maria, teve um... Cadê o microfone da Maria? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Atenção aí um instantinho. A discussão tá boa, mas deixa a Maria falar do outro prato que é lançamento aqui. Conta. Tá, esse aí é o feijão na nata. É esse aqui, né? Olha aqui, gente. Isso, Esse é o nosso feijão na nata, que eu resgatei essa nata, tá? No restaurante que eu trabalhei há uns 7 anos atrás. E assim, eu acho ela muito importante e ela não deve ser morta, essa receita da nata, de forma nenhuma. Nata. Feijão na nata. Então, eu preparei a nata, que eu resgatei, tá? E fiz ela com feijão, que realmente era servida dessa forma. Muito bem. Aí, feijão na nata com o queijo coalho ao cubo e a carne de sal desfiada. E que deve ser uma gostosura. Com certeza. Ave Maria. Certeza. Valeu, Maria. Boa. Aqui no Filé do Zezé, ok? Nós vamos o seguinte, só lembrar para vocês do SESMAC, do SEBRAE, da imprensa oficial Graciliano Ramos, da Sancar Veículos, que está lá no pátio do Sam's Club, a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, e voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.
Todo futuro é feito de escolhas. E a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Muito bem, gente, voltamos. Ali, ó, o cara que tá lá atrás, o Fábio, tava com saudade dele também. Ele disse assim, quando quiser, eu digo, tô voltando, né? Não, um abraço para todos que fazem também a Play TV, né? O Fábio, o Júnior, o novo Leandro, o Sidraque, o Vinícius, todo mundo, o Felipe, um grande abraço para vocês todos que estão aí por trás também, viu? Um abraço pro meu filho Marcelo, que faz o bate-papo, que faz também esse programa de vez em quando também. E por aí vai. Vamos em frente, que atrás vem gente, que é assim que funciona. E voltamos com quem estava falando, que é o nosso querido Hermi Ferrari, que é o presidente de exercício do IMA. Diga aí, Hermi. Então, com relação ao salgadinho, a gente precisa, como eu falei, o custo de recuperação, tem como recuperar, tem, porque a gente tem solução de engenharia para fazer isso, tem tecnologia suficiente. O problema é que o custo, ele é muito elevado, né? E assim, eu acho que é melhor que esse custo, né? Esse valor, esse investimento, ele seja utilizado para evitar novos riachos salgadinhos. Muito bem. Que já estão acontecendo. Muito bem. Entendeu? E a gente pensar fora da caixa. Realmente, a gente vê em outros lugares. Eu estive em Salvador no ano passado, e em Salvador, todas as saídas de drenagem, esses canais que são semelhantes ao salgadinho, a gente pensa, pô, Salvador é ruim também o saneamento, e lá tem 80% de coleta e tratamento de esgoto lá. O que é que eles fazem lá? Eles têm bombas nas saídas dos riachos, em época seca, eles bombeiam para a rede de esgoto. Muito bem. Que vai para o emissário. Agora, época de que chuva foi não o que tem o nosso amigo Alder Flores, que provocou esse programa, disse no bate-papo. Não foi, Alder? Pega aí o microfone. Não foi exatamente isso a coisa. E esquecer que o salgadinho, que o Reginaldo existe. Fazer, como disse o nosso amigo da Construção Civil, alguma coisa por cima dele. Oh, meu Deus, que pode ser lindo. Na verdade, eu acho que a maior intenção seria você deixar a Praia da Avenida limpa. Balneável completamente, tá certo? Para isso, é preciso que você desvie os esgotos que estão sendo lançados nesse canal de drenagem. Você não pode chamar mais de riacho, não. Nesse canal de drenagem. É você desviar essas águas para o emissário. Há uma polêmica muito grande, eu gosto do momento de esclarecer isso, quando eu trabalhava na prefeitura e fizemos um trabalho dentro do riacho para desviar as águas e os esgotos para o emissário submarino. E foi feito. Foi calculado a vazão, que teria de setembro a janeiro, tá certo? Foi dimensionado o sistema de bomba, quase que na foz. Foi colocado 4 bombas em 2 elevatórias, no período seco. Foi um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e a SOMURB, na época, da Prefeitura, e a Estrutura, com o Jorge Brizeno, ok? Da UEM também. E nós fizemos esse trabalho. E aí o que acontece? A água, os esgotos que vinham no canal de drenagem não atingiam o mar. Colocamos uma barreira de areia na foz, tá certo? Com as redes para evitar que os solos ultrapassassem. Os pescadores tiravam esse resíduo e o esgoto não atingia a praia. Isso funcionou de setembro a janeiro, quando teve aquela chuva de janeiro, e aí não houve mais como você... Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é interessantíssimo o que está sendo falado aqui em relação ao Riacho Reginaldo. É que se você cobrir, por exemplo, né, num projeto desse, também acaba aquela coisa de jogar lixo, sofá e o diabaquata ali em cima. Aliado a isso, a ideia do Alfredo. Claro, a ideia do Alfredo. A ideia não é minha, não, preste atenção. Isso aí, nada se cria, tudo se copia. Claro. Eu viajei e olhei e disse, vamos levar para Alagoas, para Maceió. Então, estou copiando. Exatamente. É por aí. Então, o que acontece? São situações, eu posso mostrar aqui na época, aqui está o leito do riacho seco. Seco. Aqui é a parte da praia. Não tem liga negra. Verdade. Não tem liga negra. Aqui estão
As unidades... Peraí, tu tá mostrando foto pra mim, eu não quero, não, mostre pra aqui. Por Mostre exemplo, pra aqui. aqui é o leito do canal de drenagem. Seco. Hoje. Não, na época. Na época. Seco. Na época em que a Cátia Borne tomou o banho. Exato. Muito bem, vamos Exato. lá. E... Promoveu o banho da Cátia. E aqui está a barreira que nós colocamos de areia. Muito bem. Bem, aqui é uma foto da praia. Da praia, depois limpa, da ponte. limpa, Não limpa. tem, não tem língua negra aqui, tá Perfeito. certo? E aqui está o sistema de bombeamento que foi colocado para Muito recalcar bem. esses Muito esgotos bem. para a elevatória. Muito bem. Então, é um trabalho tupiniquim. Não precisa vir ninguém de fora para fazer isso. Muito bem. Doutor Gustavo tem conhecimento disso. Tá certo? O Hermi, o Irmã, não precisa vir o Oaécio, o Debrecht, o Camargo Correia, aqui em Alagoas, em Maceió. Tem técnicos capacitados Para fazer isso. para dimensionar esse projeto e funcionar em período Ó, seco. eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu tô doido para andar por cima das avenidas, Bem. em cima do Reginaldo, tô. Agora, Vai ser um negócio lindo, a não questão é você transformar a Praia da Avenida em balneário. Então eu vou fazer uma Esse pergunta. que é o grande vou objetivo. fazer uma pergunta terrível. Eu gostaria que todo mundo respondesse. O que faltaria para fazer um projeto como esse? Vontade política de prefeito, de governador ou de quem? Eu vou falar aqui, na minha opinião, a minha opinião precisa que a Alagoas se una. Então eu sinto muita falta da união dos governantes de Alagoas e do povo de Alagoas, dos cidadãos de Alagoas. Não só governador, prefeito, deputados, senadores, mas também nós que fazemos parte da sociedade. Com certeza. Então precisa que a gente lute pelo nosso estado. Lá fora pode se brigar, mas aqui dentro a gente precisa se unir. Se a gente se unir, tudo se resolve. Muito bem. O Vale do Reginaldo não evoluiu, porque ficou dividida uma parte com a prefeitura, uma parte com o estado, e acabou e virou essa bagunça desde a época atrás de Cícero Almeida, Theo Vilela, não sei o que, e ninguém conseguiu evoluir, infelizmente. Então nós precisamos nos unir, governador, prefeito, as entidades, os órgãos, nós estamos à disposição enquanto sindicato e queremos lutar para que se faça alguma coisa e empreender dessa forma aí que a Alda está sugerindo, isso que eu assisti fora para a gente copiar e fazer alguma coisa legal. Você que conhece bem o termo que eu vou usar, talvez até para que haja até um benefício para todos no futuro, não só os construtores, como a população de modo geral, poderia haver um grande consórcio. Claro, por que não? Não poderia? Claro, sem sombra de dúvida. Para resolver o problema. E a gente ajudaria de toda forma, o sindicato está à disposição, junto com a Federação das Indústrias, da qual a gente faz parte, para ajudar no que for preciso. Estamos à disposição de governador e de prefeito, porque precisar. E aí eu vou matar a saudade do tempo que eu não morava aqui, mas eu me hospedava no Luxor Hotel, me hospedava no Beira-Mar. Meu Deus do céu. Como é que deixa acabar um negócio como esse? Não pode deixar acabar. É triste. O que eu acho importante, isso que o Alfredo falou, é muito importante. Olha aí, ó, a sobremesa chegando. Olha a sobremesa chegando. É muito que importante. Não é pequena, não. É boa. É muito importante o poder público ele estar junto, porque o problema ele é difuso e todo mundo tem que estar envolvido. E voltando ao assunto de copiar, eu tenho visto, o que a gente tem visto nos países desenvolvidos? É a iniciativa privada. Claro. Iniciativa privada, ela, por meio de parcerias público-privadas. Com certeza. Né, trazer iniciativa privada para dar essa solução, porque o poder público sozinho não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer privada. Só. Exatamente. Entendeu? Então, além da união entre o poder público, precisa de investimento privado também. E a gente tem visto isso em vários lugares do mundo. Com certeza. Isso acontecer. Eu estive, como eu vou repetir, eu estive lá na região norte, lá no Benito Bentes, e impressionante a capacidade e a eficiência da obra como está sendo feita lá. Porque a empresa que está construindo a estação de tratamento, ela vai operar a estação durante 25 anos. Eles têm total interesse em concluir a obra e operar bem, né? Desculpe dizer isso, mas é importante que se diga. O brasileiro de um modo geral, mas o alagoano especificamente, eu estou dizendo isso porque eu vi alguns projetos nesse sentido, ele não gosta do pedágio, ele não gosta de ter que pagar o estrangeiro, ele não gosta de nada disso quando às vezes é necessário, para o conforto da pessoa. Não, então, no próprio Nordeste, a gente já vê alguns estados, e até nós mesmos já estamos fazendo na região Norte, né? O estado de Alagoas está fazendo, mas, por exemplo, Pernambuco, região metropolitana de Recife, tem uma PPP de esgotamento sanitário, e no Piauí também. Então, assim, o poder público, sozinho, ele não vai conseguir resolver. Não tem condição. Entendeu?
Não tem condição. E tem que ter união, como o Alfredo falou. Mas ele é o promotor, então o poder público ele é o promotor. Se não tiver alguma. a iniciativa ou a vontade do poder público, nada se concretiza. Isso é o importante. Nada para o seu poder público, é verdade. Geraldo, Diga, meu eu querido. tenho uma informação para passar para o seu público. Há uma mística muito grande quando fala no banho da ex-prefeita Cátia Borges na Praia da Avenida. É verdade. É preciso que as pessoas entendam, sem politicagem, tá certo? O que foi aquilo. Que houve um planejamento para aquilo. Sim, claro, tá aqui o estudo. E o estudo não foi de você despoluir o Riacho Reginaldo, não. Não foi não, tá aqui, ó. Relatório técnico da avaliação da eficiência do projeto de captação das águas do Riacho Reginaldo e a baldeabilidade da Praia da Avenida. Muito bem. Ora, não foi prefeita Cátia Borges vai despoluir o Riacho Reginaldo. Não foi isso. Não. Então, esse projeto que eu falei aqui anteriormente, que nós participamos dele, juntamente com os demais pares que eu... Foi um projeto. Muito bem. Com os demais pares que eu aqui citei, foram feitas 240 análises. Muito bem. Tá certo? E os índices de decaimento de coliforme fecal, eles foram sendo gradativamente diminuídos à medida que o projeto entrava em operação. Muito bem. Até que se deu os índices de balneabilidade. Muito e bem. aí sim foi colocado o estudo, a Baia e a prefeita Muito fez... bem. Deixa eu fazer uma aquele pergunta que eu acho sobre modo importante pelo princípio do programa, quando nós falamos em balneabilidade das praias de Maceió. Essa questão de balneabilidade, ela pode existir como positiva ou como negativa em qualquer lugar do mundo. Sim. Dependendo da época e das condições, concorda? Sim. Não é isso? Isso. Então, qual é o grande problema que se apresenta aqui para nós? Acontece o seguinte, que aqui, se você entrar no site da FEEMA, Rio de Janeiro, ou entrar na CETESB, Litoral Paulista, vai ver que por diversas vezes aquelas belas praias estão em própria para o banho. Com certeza. Entra no litoral de Santa Catarina, vai ver de Florianópolis que por diversas vezes aquela praia está em própria para o banho. É verdade, com certeza. Não é a praia, é o ponto da praia que é analisado. É verdade. Porque uma análise de água ela é espacial e temporal. Claro. Naquele espaço e naquele tempo. Claro. Quando o ponto de praia que o INME emite está imprópria, não quer dizer que a praia toda esteja imprópria. Aquele ponto, naquele dia e naquela hora. Perfeitamente. Entendeu? Então isso existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, se aquele ponto, que é exatamente a Foz do Reginaldo, existe como não é balneável, é óbvio que não tem que ser. Exatamente. Ela não tem é que balneável porque o riacho atinge a praia. Muito bem. No momento que a fonte não atinge, não atinge o meio, há capacidade de recuperação natural daquele recurso Muito hídrico. bem. Então esqueça a recuperação do Reginaldo. Pergunto a você, em quanto tempo, se tiver vontade política de fazer, se pode pegar todo esse produto do Reginaldo atual e colocar no emissário submarino? Meu caro Hermi Ferrari. Então, para fazer uma obra como essa, é necessário investimento altíssimo, né? E eu acho assim, teria que dividir em duas coisas. A primeira coisa, a urbanização daquela área, né? E fazer em paralelo a essa captação para o emissário. Não, mas eu pergunto uma coisa a você, independente da urbanização da área, certo, que é um projeto que eu chamaria de projeto final, ok? Não é possível jogar isso para o emissário submarino logo? Então, tem um custo que é razoável, vai ter que avaliar se o emissário ele tem capacidade para pegar essa vazão, mesmo sendo em tempo seco, né? E assim, é um investimento que é razoável, né? Mas por isso porque que eu falei. Vamos chamar de o embelezamento do em cima do Reginaldo, isso é uma outra história. Sim. Não tem nada a ver com levar para o emissário submarino o que está acontecendo lá. Claro que você tem que fazer uma educação para que não continuem jogando dejetos lá dentro e por aí vai, até que haja só me metendo a cobertura. um pouquinho, é priorizar. Exatamente. Priorizar. E a outra parte se prioriza, vamos tratar e vamos resolver, porque dinheiro se consegue. Muito se bem. priorizar, consegue. Muito Eu bem. não vou fazer isso, mas vou fazer aquilo. Então é prioridade. Agora, Quais são as prioridades? Exatamente. Muito bem. Agora, desculpe aí, eu vou dar uma de leigo, mas vou soltar. Ao invés de recuperação do Reginaldo, já que jogou para o emissário submarino, o resto é urbanização da cidade, pô. Não é outra coisa, não. É você tapar e urbanizar, não é não? Eu vejo o seguinte, eu falei o estado de Alagoas, as universidades, os técnicos do IMA, os técnicos da prefeitura,
aliado com alguns engenheiros do Sinduscom, Com certeza. tem capacidade plena de fazer um planejamento projetado para impedir que as águas, os esgotos atinjam o mar. É uma Muito bem. coisa. Tá certo? Não vai inventar nada, não vai se copiar o que já foi feito no ano 2000. Vão aprimorar vazão, tubulação, mas o sistema é o mesmo. A Secretaria de Recursos Hídricos e faz o emissário direto para o emissário. Olha o microfone, olha o microfone. O emissário direto para o emissário esqueça não o é microfone. caro. O emissário direto para o emissário, compreendeu? Então, você tem aqui no estado e no município pessoas capazes de fazer isso, tá certo? E evitar que os solos passem, tá certo? Através de sistemas de gradeamento, de bombeamento, sei lá. Maravilha. Fácil. É preciso que os poderes públicos, Estado e município, as parcerias público-privadas se unam com os técnicos para o mais rápido Muito possível. bem, então vamos fazer uma isso. pergunta bem objetiva. O que falta para que um Sinduscom, ou uma Secretaria de Meio Ambiente, ou uma Secretaria de Recursos Hídricos, ou uma universidade entre nessa história e diga, vamos começar? Vamos desafiar um prefeito? Vamos desafiar um governador a começar um projeto que realmente seja viável e não ficar com promessa política? Eu sugiro que o Sinduscom marque uma reunião com o prefeito Rui. Grande. Para que a gente vá, nós lá... É uma juntamente proposta com os real, técnicos dele, viável. E nós vamos bater um papo e Exatamente. mostrar as condições com a parceria com o IMA, com a SEMAR e alguns técnicos da universidade. Aquele negócio, prefeito, você ainda tem 2 anos, dá início a essa história, pô. Estratégico, tá certo? Para evitar essa situação. Isso. Tá certo? Nós somos técnicos, entendeu? Tem Perfeito. essa situação. Eu digo Tem isso. que começar o mais rápido o mais possível, rápido porque possível. o tempo passa e à medida que o tempo passa, Com certeza. o problema Não Se adianta o a gente IMA ficar só na discussão. Se o IMA nem é sempre para me autuar, se eu tive vontade já, desse período seco, de botar uma barreirinha debaixo da ponta do rio, para evitar que o pouquinho de esgoto que está chegasse a atingisse o mar. Entendeu? Então o que é que acontece? É preciso que haja isso, essa questão, para que a gente... Eu sinto muito em eu dizer, principalmente o meu amigo Carlito, que é um amigo meu pessoal, amigo que do já meu pai, tomou tanto que banho disse que ali, tomou né? banho na praia, dentro do riacho. Acho que meu pai deve ter tomado também, que morava ali na Praça dos Martírios. Mas hoje em dia é inviável, é impraticável, tá certo? E isso, mas pelo menos vamos tentar minimizar os impactos ambientais na Praia da Avenida. O que eu gostaria, eu acho que esse é um papel da imprensa muito importante, que é levar o grande público e buscar o grande público para ser aliado das grandes ideias. Essa é uma discussão aqui que está levando a proposituras, não está levando só a gente, fizemos um programa interessante sobre aquele assunto. Não, eu acho que tem que levar a proposituras. Então, quando se faz um congresso ou uma convenção, diz assim, saiu a carta do congresso. Eu queria que saísse a carta daqui. Eu vou desafiar, sinceramente, meu amigo Alfredo Breda. Porque como você é altamente interessado pela própria construção civil de um modo geral e pela competência, sem dúvida alguma, eu acho que a Sinduscom podia sair na frente e provocar o nosso prefeito, sim. Provocar, olha, prefeito, existe uma provável solução. Nós queremos que essa solução vire um projeto. Sei lá, estou provocando você, Alfredo. Não tenha dúvida, eu me comprometo, enquanto presidente Sinduscom, a tomar iniciativa junto com todos vocês. Com certeza, e, naturalmente, tem que ser isso aí, quem plantou isso aqui, quem está plantando, foi você aqui no seu programa, né, junto com o Aldo. Quem está plantando é o nosso público telespectador que vai cobrar. A gente apenas está aqui dando um apoio, claro. Tá? Então, você que plantou e a gente aqui deve dar continuidade conversando com todos. E eu vou conversar com a Federação das Indústrias Perfeito. também. E nosso querido Zé Carlos Lira, que tem uma cabeça maravilhosa. Eu sou diretor lá com ele, estou lá junto com ele, acompanhando a federação, e a gente vai lutar para tentar promover esse encontro e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que existem possibilidades amplas. Não é simples, mas é factível. Não é simples. É factível, é perfeitamente factível. Perfeito. E, como eu digo, é priorizar. Se priorizar, a gente evolui e consegue. E vamos fazer, e eu vou segurar essa bandeira aqui junto com vocês. Eu confesso a você que eu não tenho nenhuma vaidade em relação a isso, não, de jeito algum. Eu só acho o seguinte, que todas as forças que possam existir dentro dessa cidade, desse estado, para melhorar as coisas, elas têm que ser usadas. Se uma delas é a imprensa não sou eu sozinho, não. Se a gente lançou algum tipo de semente hoje aqui, que todos os meus colegas da imprensa entrem, não existe autoria para nada, não.
O que existe é isso, é o sentido de coletividade que nós temos. É a universidade presente, é o IMA presente, é a Secretaria de Recursos Hídricos, é o meu querido consultor ambientalista que conhece tudo sobre esse assunto, é a Sinduscom, é todo mundo envolvido nesse projeto que pode chegar lá, não é, Exatamente. Nós não somos o pai da Crenão, não é o pai, nós de jeito somos. algum. Ele é filho de todos nós, todos alagoanos, todos maceienses. Perfeito. Então, a gente precisa fazer com que todos, cada um, seja o menor ou o maior, o que seja, participe para resolver essa questão do salgadinho, que é essencial para a gente. Você está nomeado alavancador. Não sou alavancador de modo algum. Não, eu no vou sentido contribuir junto com o grupo e participar de igual para igual com todo mundo, sem ser alavancador. Não, mas você sabe nada. que o grupo eu apenas vou só Mas você sabe apoiar. Que o grupo não é só esse. O grupo é muito maior. Eu sou um apoiador do grupo. Ou estimulador do grupo. Apoiador, eu sou um apoiador e vou lutar para que É muito importante que seja o estimulador. Tá? E isso é uma questão apolítica. Eu disse, não tenha dúvida. Eu falei no Facebook com algumas pessoas que falaram sobre esses assuntos. Olha, eu vou marcar uma reunião técnica com pessoas técnicas. E muito bom. Realmente foi realizado esse programa com pessoas técnicas da mais alta capacidade. Não tenha dúvida. Tá certo? Outros técnicos podem agregar, podem se juntar ao trabalho, e aí fatalmente serão agregados para que a gente chegue ao prefeito, ao governador, né, e consiga realmente evitar esse cartão negativo da Praia da Avenida, que tanto nós tínhamos um cartão negativo que era o lixão. Ele foi encerrado, nós temos o aterro sanitário. Temos um problema agora que vem de muitos anos, como vinha o lixão, que é o salgadinho. A língua negra do salgadinho atingindo aquela bela Praia da Avenida. Tá certo? E eu acho que o município e o estado podem perfeitamente, em determinado tempo do ano, evitar que aquela praia fique imprópria para o banho. Uma praia tão bonita e aquela língua negra que tanto enfeia a nossa cidade. E eu acho que é por aí. Outras ações podem ser feitas, como o nosso amigo Gustavo falou, lá no alto da bacia hidrográfica, tá? Algumas questões de reflorestamento, de mata ciliar, ainda há alguns vazios e ainda há algumas matas no alto curso do outrora riacho, tá certo? E eu acho que é por aí, tá certo? Foi feito no passado, os resultados estão aqui. Foi discutido tecnicamente em audiência pública, inclusive, e pode ser melhorado. O nosso relatório ele conclui dizendo que deve ser aperfeiçoado, só que isso não foi dado continuidade, tá certo? Não foi dado continuidade, que poderia ser. Uma vez eu estava discutindo com o Gustavo sobre comporta, tá lembrado, Gustavo? A gente discutindo, a gente conversando naturalmente, porque nós todos que trabalhamos na área de meio ambiente, né, a gente tem essa visão. Você sabe, de contribuição técnica, né? Alder, existe um negócio muito curioso, a gente que é de imprensa sabe disso. O público telespectador, ele tem uma coisa assim curiosa de fazer com que determinados assuntos caiam no esquecimento, e caiam no esquecimento rapidamente. O Riacho Salgadinho foi alguma coisa que caiu no esquecimento do público telespectador. O fato da gente levantar isso, mas levantar mesmo, sair do programa e levantar como a gente está combinando aqui agora, isso é fantástico. O público vai começar, puxa, é possível, por que essa marca, essa mácula que existe dentro de Maceió não pode acabar? Pode sim. Quem está aqui pode. Quem está aqui, olha, aqui tem 5 pessoas. Essas 5 pessoas podem começar a levantar uma bandeira, sim. Uma bandeira totalmente diferente, uma bandeira de restauração, uma bandeira de renovação, uma bandeira de dizer: eu quero, eu posso, eu faço. Que para mim é a melhor frase da vida. Geraldo, eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade de se indignar com o salgadinho. De se indignar com o salgadinho, é isso aí. Sabe, virou algo comum do nosso cotidiano e a gente incorporou da forma como ele está. Perfeito, então vamos nos indignar agora de novo. Precisa voltar a se indignar com o salgadinho. Exatamente. E o Dr. Alder tocou no ponto que eu acho que foi fantástico. A gente tinha um outro problema seríssimo na cidade de Maceió, era a única capital do Brasil que não tinha um aterro sanitário. Perfeitamente. A gente tinha um lixão. Você imagine, é só a gente observar hoje. Do lado de onde era o lixão de Cruz das Almas, hoje nós temos um shopping.
Exatamente, exatamente. Temos prédios ali, há um desenvolvimento naquela área que não existia. Claro. Ou seja, não, você não iria existir. não, e outra coisa, a questão do boato, né? Da coisa mal colocada para o público. Você tem um bairro inteiro ali atrás da Praia da Avenida, que não foi desenvolvido e que, evidentemente, que vocês da construção civil devem sentir isso. Porque não, aquilo era o grande avanço Todo o de Maceió. litoral do Maceió Era é o ocupado. Por que aquela área não é ocupada? Por que não é ocupada? Né? Eu aproveito que você está com o microfone para dizer que eu agradeço profundamente você ter vindo a esse programa. Muito, muito mesmo. Eu quero dizer a você e aos que estão aqui conosco que nós vamos desdobrar esse assunto nos bate-papos, individualmente com cada um, para dar mais força a essa bandeira que está sendo levantada aqui. E, sinceramente, eu acho que volta e meia a gente tem que fazer isso trazendo mais gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Geraldo, participado. Eu estava falando com você aqui agora que eu disse, não, seu programa ele é maravilhoso, envolve duas coisas, é conversa boa e comida boa. Comida boa. Então, é fantástico. Então, assim, eu acho que essa semente que é lançada, e eu acho que o papel da imprensa é esse mesmo. Claro. Quando as pessoas começam a deixar a coisa no esquecimento, a imprensa não, vai lá não pode, e cutuca. Esse é o papel. E eu estou convidando os meus amigos de imprensa, de um modo geral, a ingressarem com essa bandeira também. A voltar a se indignar com o salgadinho. Ok, muito obrigado por eu ter que vindo. agradeço. Meu querido Ismar Macário. Desculpe. Hermi Ferreira. Ferrari. Então, que bom você ter vindo. Muito obrigado. Queria agradecer a presença aqui, poder discutir com essas autoridades. Eu sou, acho que o mais jovem aqui na área na área de meio ambiente. Sou formado em engenharia civil e assim, desde a época da faculdade a gente via esses problemas e a gente tem essa motivação, né, de querer resolver. E não tem como resolver sozinho. Não, claro que não. Né? Queria agradecer a todo mundo aí. E eu aprendi muito aqui também. Não, mas quem está agradecendo é o público telespectador. Obrigado por você ter vindo. Tá bom, obrigado. Ok, muito obrigado mesmo. Meu querido Gustavo Carvalho, superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Primeiro, meu abraço a todos que fazem a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que vocês são e como são. Obrigado por ter vindo. Quem agradece somos nós, Geraldo, pela oportunidade de poder estar discutindo aqui com você um tema tão importante e também se colocando à disposição para que em momentos posteriores possamos contribuir, fortalecer essa discussão. Você já faz parte dessa bandeira? Exatamente. Tem que estar presente. Isso. Muito obrigado, Gustavo. Meu querido Alfredo Breda, que bom. Levando o meu abraço para pai, para irmão, para essa família Breda maravilhosa. Inclusive o meu filho tem um irmão, é irmão mesmo. Ele foi praticamente criado lá dentro de casa, que é um sobrinho dele, né? Acho que é um sobrinho dele, não é que é o Caio Breda, não é? É seu sobrinho. Exatamente. Então, a família Breda faz parte da nossa também. Obrigado por ter vindo. Me conte aí o finalzinho. É uma grande satisfação estar aqui. Um programa fantástico. Você conduziu muito bem, como sempre. Conduz Obrigado. muito bem. E vamos segurar essa bandeira do Salgadinho. Vamos em frente. Pode contar conosco, contar com o Sinduscom e contar comigo, Alfredo Breda. Muito obrigado. A população é que tem que contar com vocês. Vamos estar juntos, muito obrigado. se Deus quiser. Meu querido Alder Flores, que maravilha de programa você promoveu. Muito obrigado. Na verdade, isso partiu de você, né? Nós conversando lá no escritório. Eu que agradeço, né? Principalmente a presença dos companheiros aqui, né? Das mais variadas funções no Estado, altamente responsáveis, competentes. Com certeza. Você escolheu muito bem os componentes desse programa. Para discutir com qualquer um. Quando eu falo de discussão técnica, só pode ser contestada por outra discussão técnica. Muito bem, muito bom. Eu que agradeço e eu até brincando aqui com meus íntimos, só logo eu disse, vou botar a bola para o Alfredinho. Mas ele já sabe que pode contar conosco, com outras pessoas que também vão ajudá-lo. E espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas para a população. Eu acho que foram várias. Só tem o seguinte, é que vocês que estão aqui assumiram uma grande responsabilidade de fazer subir a bandeira cada vez mais, a bandeira do vamos resolver o problema. E espero também, eu fico triste em dar uma nota do Rio está morto, eu não gostaria nunca de dizer isso, tá? Mas os estudos demonstram, os resultados analíticos demonstram isso, o que é uma pena, uma grande pena. É uma pena, mas a gente chega lá, não chega? É o que vale. É o que vale.
Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia, ou com mais a partir de segunda-feira, um bate-papo com o Geraldo Câmara de segunda a sexta-feira, que vocês já sabem. Como ele mandou dizer que quer e é ele que manda, os nossos encontros estão marcados. Então até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.